Vamos então à nossa aula sobre proteínas, as moléculas da vida. Como vocês estão vendo aí, as proteínas, já que elas são moléculas grandes, elas são formadas por moléculas menores, que são os aminoácidos. Aqui a gente tem a fórmula geral de uma proteína. Vocês podem ver que existe um radical NH2 e também um radical carboxila COOH. É por isso o nome aminoácido, devido ao radical amina e o radical carboxila. O que faz um aminoácido ser diferente do outro é esse radical ligado ao carbono central, que está sendo representado aí pela letra R, como a gente vai ver. Aqui nós temos 4 exemplos de aminoácidos: a glicina, a alanina, o ácido aspartico e o ácido glutâmico. A glicina, por exemplo, ela tem um radical hidrogênio. Já a alanina tem um radical CH3. É isso que faz a diferença entre a glicina e a alanina, porque são 20 aminoácidos no todo, e a diferença entre um e outro é sempre esse radical ligado ao carbono central. Aqui nós temos 2 aminoácidos, no caso a glicina e a alanina, que vão se ligar. Observe que a glicina está perdendo OH, enquanto que a alanina está perdendo um hidrogênio. Isso forma água. Essa água sai do processo e com isso os 2 aminoácidos se ligam, formando um dipeptídeo, já que aminoácido também é chamado de peptídeo. Por isso que a ligação é chamada ligação peptídica. Agora nós temos o que faz uma proteína ser diferente da outra. No primeiro caso, a proteína 1 é diferente da proteína 2 pelo número de aminoácidos. Vocês podem ver que a proteína 1 é maior do que a proteína 2. Já a proteína 2 em relação à proteína 3, elas têm o mesmo tamanho, mas os tipos de aminoácidos são diferentes e, consequentemente, elas são diferentes também. Agora nós temos aqui vários exemplos de proteínas. Deixa eu retornar aqui para falar da proteína 3 em relação à proteína 4. Observem que são os mesmos aminoácidos, têm o mesmo tamanho, mas acontece que eles estão em ordem diferente. Então, uma proteína pode ser diferente pelo número de aminoácidos, pelos tipos de aminoácidos e pela sequência deles. Agora nós temos aqui alguns exemplos de proteínas, como colágeno, actina, miosina, queratina, hemoglobina, melanina, insulina, albumina, enzimas e anticorpos. Anticorpos, por exemplo, que são proteínas especiais, nós sabemos a importância deles em relação à defesa do corpo. A insulina é um hormônio super famoso porque regula a nossa taxa de glicose. A melanina, que protege a nossa pele contra os efeitos do sol. E nós temos também aqui a hemoglobina, né? que está presente nas hemácias com a função de transportar o oxigênio e o gás carbônico. Agora nós temos a estrutura de uma proteína. Observem vocês que a estrutura primária da proteína
nada mais é do que uma sequência, uma ordenação dos aminoácidos. E nós temos aqui na letra C a estrutura terciária da proteína, ou seja, como ela é, o formato dela, a estrutura dela. E essa estrutura está de acordo com a função dela. Ela tem que manter esse formato para executar essa função, seja ela um anticorpo, seja ela uma enzima, ela tem que ter essa estrutura. Agora, uma coisa que já foi envolvida em muitas questões dos vestibulares da vida, até no Enem também. Vou aproximar aqui da proteína na sua estrutura terciária. Aqui está, ó, configuração especial da proteína numa temperatura de 36 graus. Esse é o formato dela e, de acordo com esse formato, ela executa uma função. Agora vamos submetê-la a uma temperatura mais alta, como aparece aqui. Ela agora está numa temperatura mais alta, uma temperatura de 55 graus. Observem que o formato dela foi totalmente destruído. Conclusão, ela vai perder sua função. Isso é o que nós chamamos de desnaturação da proteína. Ela perde a sua forma e, consequentemente, perde a sua função. E aqui uma mensagem exatamente sobre isso. As células vivas não sobrevivem normalmente em temperaturas superiores a 45 e 50 graus. Suas proteínas se deformam e perdem a capacidade de desempenhar suas funções, especialmente as enzimas, né? Que são as proteínas que executam as reações químicas do metabolismo. E se as enzimas são desnaturadas, o metabolismo para, logicamente, e a vida idem. Muitas pessoas que treinam em academias tomam suplementos alimentares com aminoácidos. Há contraindicações sérias quanto a isso? Não. Você pode realmente, numa farmácia, comprar aminoácidos e tomá-los. Mas se você tem uma alimentação saudável, com carne, leite, ovos e etc e tal, e verduras, legumes, você já vai conseguir os aminoácidos que são necessários para que você possa produzir as proteínas que tanto você precisa. Agora, se você tem uma alimentação saudável e toma aminoácidos, você vai ter excesso de aminoácido e aí o fígado vai converter esse excesso de aminoácido em substâncias que sairão pela sua urina, como a ureia, por exemplo. Agora, e os tais esteroides anabolizantes? E os esteroides anabolizantes são essas substâncias que as pessoas tomam, geralmente em academias, para ter uma musculatura mais desenvolvida. Esses esteroides anabolizantes, eles geralmente são feitos de proteínas associadas a hormônio sexual sintético. Muito bem. Qual é o perigo disso? Isso pode afetar o fígado, inclusive gerar câncer no fígado, pode fazer o coração crescer e pode gerar até impotência. Muita gente não liga para o fato disso conduzir à impotência, né? Tem muita gente que quer ficar forte, etc. e tal. Mas o risco maior é o risco para a saúde, realmente. Muito bem. Aí nós estamos falando agora de aminoácidos essenciais, né? Essenciais porque são aqueles que não podem faltar na nossa alimentação. Vocês já ouviram falar que quanto mais colorido um prato, mais saudável ele é. Exatamente porque ele vai te oferecer
Não só os aminoácidos essenciais, né? Mas também vitaminas, carboidratos, etc. e tal. Mas vamos falar de aminoácidos essenciais. Por que eles são essenciais? Porque é a partir deles que você consegue produzir as proteínas que o seu corpo necessita. Hormônio, enzima, pigmento, né, colágeno, etc. e tal. E a partir desses essenciais você consegue produzir os outros que são chamados naturais. Aqui estão os aminoácidos essenciais: fenilalanina, valina, triptofano, lisina, trionina, leucina e isoleucina. Muito bem. Você precisa decorá-los? Não, não há essa necessidade de decorar. Inclusive, aqui nós temos 8, mas alguns autores falam em 9, acrescentando, por exemplo, a histidina. Mas, mais uma vez, não há necessidade de decorá-los. Aminoácidos essenciais, ou seja, vocês têm aqui peixe, leite, queijo, que é derivado do leite, ovos e carne. Esses alimentos, eles contêm todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, uma criança, ela está mamando. O único alimento dela é o leite materno. Tem todos os aminoácidos essenciais. E depois que a gente para de mamar e passa a comer carne, ovo, etc. e tal, a gente também vai obtê-los com esses alimentos. E exatamente porque a carne, o leite e os ovos têm os aminoácidos essenciais, é que essas proteínas são ditas completas. Agora uma coisa aqui muito legal. Vocês estão vendo aqui no primeiro plano o feijão e no segundo plano o arroz. Muito bem. Por que o par perfeito? Porque somando os dois, a gente consegue os aminoácidos essenciais. Aqui a gente tem uma explicação disso. Por exemplo, o arroz, ele tem metionina e triptofano, enquanto que o feijão tem lisina, isoleucina e histidina. E os dois possuem leucina, fenilalanina, triolina e valina. Por isso, o par perfeito, ou seja, eles vão te oferecer todos os aminoácidos que você necessita. Aqui os outros aminoácidos, aqueles que não são essenciais, você também não precisa decorá-los. Né? Esses o organismo consegue sintetizar, mas consegue sintetizar desde que você consiga os essenciais. Aqui nós temos uma doença, se é que eu posso chamar de doença, isso aqui seria mais uma deficiência, o kwashiorkor. Observem o tamanho da barriga dessas crianças, muito comum em locais onde a alimentação é pobre, principalmente por deficiência de proteínas. Esse termo kwashiorkor é uma expressão africana. A coisa é assim: uma mulher está grávida, ela é muito pobre, se alimenta muito mal, o filho dela nasce e ele mama. Enquanto ele estiver mamando, ele sobrevive. Mas se ela ficar grávida outra vez, o segundo filho passa a mamar e o primeiro deixa de mamar. Aí o primeiro vai comer farinha, deixa de comer proteína e geralmente fica muito fraco, com carência de anticorpos, com deficiência, né, de proteínas, com essa barriga inchada. Isso parece que é verme, que é protozoário, que é bactéria, etc. e tal, mas o problema aí é uma deficiência de proteína. Só mais tarde eu vou poder explicar a vocês por que a carência de proteína leva a esse inchaço abdominal.
E aqui, para a gente fechar esse bloco, nós temos os 3 papéis das proteínas: a construção da matéria viva, a regulação do metabolismo através das enzimas e a defesa do organismo com os anticorpos. Depois disso, nós entraremos em sistema imunológico.